Nova Manhã. Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Rev Gestão de Pessoas. Por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Bom, e na edição de hoje do nosso quadro Empreende Brasília, o assunto é o empreendedorismo entre os jovens. Quem chega para conversar com a gente, hoje não está aqui presencialmente, mas está participando conosco, é a Caroline Borges, a Carol, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego. Bom dia, Ariane. Bom dia para todos. Ô, Carol, vamos começar então. Vamos lá. Não, vamos lá. Eu ia começar contando aqui, Ariane. Eu falei que foi bacana porque foi uma sugestão de um ouvinte, né? Isso. O tema. Então, a gente ficou super feliz de ter recebido aí sugestões. Estamos abertos aí, a Rev tem muita história para contar. Então, ontem mesmo eu fui entrevistar uma jovem, ela tem 24 anos, deve estar escutando a gente agora, e ela falou, olha, eu tenho vontade de empreender, ainda está na instituição, tá 23 anos, ainda está fazendo graduação. Eu falei, poxa, que bacana, né? Brasília é um lugar em que isso vem crescendo muito nos últimos anos, a questão do empreendedorismo, né? A gente está numa cidade que tem eu falo que às vezes as pessoas imaginam que ou você é da área pública ou você é funcionário de pais que atuam, né? Como funcionários públicos, mas Brasília é uma cidade que vem crescendo bastante, né? Dentro dessa área de empreender, dentro do que a gente chama de empreendedorismo. Ô, Carol, e que momento sensível, né? A gente tem a juventude, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas começam a estudar muito cedo, saem da faculdade muito cedo, mas antes mesmo de entrar na faculdade, elas já têm que decidir o que querem ser muito cedo. Acaba sendo até um pouco injusto, né? A gente vê pessoas ainda muito novas, até mesmo sem saber muito bem quem elas são, o que elas querem ser, já tendo essa obrigação de escolher. E a cobrança é forte, né, Ariane? A pressão. Exato. Tem 15 anos, sei o que você vai ser da vida, não sabe ainda? O que você vai ser quando crescer? E aí, especialmente nesse cenário que você traz, estando em Brasília, em que a gente tem aí os concursos públicos fulminantes, né? Todo mundo conhece alguém que é concursado ou que está estudando para concurso, acaba se tornando um pouco mais difícil para esse jovem conseguir enxergar um outro caminho, a não ser aquele que está ali posto na frente dele, né? Eu falo que às vezes isso, é bacana a gente estar falando isso assim publicamente, mas eu falo que Brasília ainda existe uma questão cultural muito forte. Eu acho que um embarreiramento de cultura para o jovem empreender. A gente escuta muita história e aí eu acho que dá pano para manga para a gente falar em outro Empreende Brasília aqui sobre essa decisão de carreira do jovem, o papel da família nesse apoio. A gente tem um programa dentro da nossa central de estágios ligados a isso, de metodologia própria mesmo, mas a gente percebe muito para quem fala que quer empreender. Às vezes as próprias famílias falam, não faz isso, né? Isso é arriscado, isso é perigoso, como é que você não quer correr atrás de uma estabilidade, né? Essa questão do empreendedorismo jovem, na verdade, é um fenômeno, na verdade, que começou muito mais forte a partir dos anos 2000, né? Antigamente a gente via pessoas com mais tempo aí de experiência profissional que precisavam juntar mais dinheiro para poder investir, às vezes, em parques industriais mais pesados, abrir uma empresa. Demanda investimento, mas esse investimento era mais pesado anteriormente à internet, a essas novas soluções tecnológicas. A internet, ela acabou barateando muito a abertura de negócios, né? Facilitou mais o lançamento e até a prosperidade de negócios, principalmente aqueles com base digital, né? E a quantidade de dinheiro disponível no mundo também, no mundo empreendedor, aumentou muito. E isso voltou, né, o investimento dos empresários, dos empreendedores, para o capital de risco, que é quando as empresas, empreendedores investem em uma quantidade grande de empresas e aí uma, duas delas vai dar certo, né? E aí esse sonho de criar uma empresa para vender mais para frente por milhões no futuro, ele cresceu bastante, né? As pessoas às vezes olham com essa vontade de, a gente vê esses casos, né? Abriu uma empresa novo, ficou milionário, bilionário e vendeu a empresa mais para frente. Tá? Então, vem acontecendo muito forte nesse sentido no mundo inteiro, né? Não só no Brasil. Tá? Mas eu falo que assim, as dificuldades enfrentadas por um empreendedor jovem, e aí é bacana falar isso para vocês, eu coordeno falo que o empreendedor ele tem que estar sempre, eu comecei a empreender com 24 anos. O empreendedor ele tem que estar sempre conectado, né? Eu falo que a gente costuma dizer que as posições altas na pirâmide ali das empresas, elas são solitárias. Quanto mais você cresce,
você pode, às vezes, trocar com menos gente, né? Mas o empreendedor, ele precisa buscar redes de apoio, né? Eu coordeno um conselho estratégico para pequenas e médias empresas numa rede aqui de Brasília chamada Moai, bem interessante. Já adianto uma das dicas minhas aí para empreendedorismo, mas você troca com muitos empreendedores, você aprende com muitos segmentos, né? Eu acho que é uma das principais dicas para qualquer pessoa que quer empreender, independentemente da idade. Mas o empreendedor jovem, isso que você mencionou, Ariane, você ter que escolher o curso que você escolhe, ele pode ser que te dê mais embasamento ou não para você abrir um negócio, mas o empreendedor ele tem que estar o tempo inteiro procurando, ele tem que estudar, ele tem que estar à frente do seu tempo em relação a novas tecnologias, práticas, plataformas, e existem alguns chamarizes, né? Por que a pessoa às vezes decide empreender? Na verdade, a pessoa decide empreender porque ela vê, o jovem muitas vezes vê vantagens como, por exemplo, a autonomia, né? Eu vou ter mais liberdade sobre como fazer as coisas, as diretrizes do meu negócio, os valores que eu quero imprimir no trabalho, né? Mas o empreender ele não significa que você vai trabalhar menos. Ele pode ajudar na adaptação dos seus horários, e aí dependendo, inclusive, da natureza do empreendimento. Mas a verdade é que você fica ligado 24/7, né? E existe aquele sonho do trabalhar com o que gosta. Eu falo que às vezes a gente escolhe um segmento para atuação no qual eu tenho mais facilidade, eu tenho um alinhamento maior, mas no final o empreendedor ele tem que olhar para tudo, principalmente no começo, né? Que tudo depende única e exclusivamente dele. Então, ele tem que entender de finanças, ele tem que correr atrás de entender do marketing, de vendas, de caixa, que é uma das questões mais importantes dentro de um negócio, do controle financeiro, de gestão de pessoas, gestão de estoque. Então, são muitos conhecimentos que o empreendedor precisa correr atrás. Tá? 8h16 agora em Brasília, você está ouvindo a Nova Brasil FM 97,5, também pelo YouTube com imagens, youtube.com/Nova Manhã. Esse é o nosso quadro Empreende Brasília, que vai ao ar todas as quintas-feiras com a Caroline Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, esses dias eu vi uma reportagem, não foi no Zap, foi reportagem mesmo, mas que mostrava como os jovens estão buscando algo além somente do ganhar dinheiro e também da estabilidade que a gente tem falado aqui nessa entrevista. Você sente isso? O jovem está buscando outras coisas, está furando essa bolha de uma coisa que já estava praticamente estancada, né? O jovem busca dinheiro e estabilidade. O pessoal está furando a bolha? Totalmente. Totalmente, isso eu falo que principalmente esse período pós-pandemia, né, que a gente está vivendo, acho que fez as pessoas refletirem muito, e esses jovens estão olhando para o mercado de uma forma diferente, inclusive aqueles também que não querem empreender, mas a escolha do que vai fazer tem a ver com o propósito de vida, com valores, né, nos quais eles, né, se acreditam, e tem a ver com gostar de fazer, mas todos esses aspectos de flexibilidade, de ter mais autonomia de propor, ele está muito em voga, né? Ele escolhe por conta disso. Já presenciamos aqui na Rev, dentro da nossa frente de seleção, situações em que a gente tinha um jovem extremamente gabaritado, disputado pelo mercado e recusou, às vezes, ofertas com remuneração muito alta para trabalhar, por exemplo, numa startup, porque ele acredita naquilo, vê um futuro naquilo, vai ralar muito, mas é ali que ele está se realizando, é ali que ele vê futuro. Né? Isso é comum, isso vem se tornando mais comum. Ô Carol, e você falou um pouco já disso, mas se a gente puder traçar ali um perfil trazendo as vantagens de se empreender enquanto jovem ainda, começar cedo, o que esse empreendedor mais jovem que começa ali ainda nessa idade dos 20 e poucos anos pode ter de vantagem quando a gente olha realmente para o mercado, em cima de repente alguém que começa já um pouco mais adiante, ou o que ele pode ter de desvantagem também? Tá, bacana, Ariane, olha só, até para complementar isso que vocês estão trazendo, esse fato, né, de mais jovens estarem querendo empreender, tem uma pesquisa do Sebrae e do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP, que aponta que empreender é o quarto maior sonho entre os brasileiros, né? Então, o que se enxerga, o que é uma vantagem de você começar a empreender jovem? Falo que você tem mais tempo para errar, né? Errar e recuperar rápido às vezes, um empreendimento que não deu certo, a gente tem vários casos de empreendedores que
faliram algumas vezes antes de abrir um empreendimento que der certo, né? Você vai aprendendo sim com mão na massa, você tem o tempo ali de direcionar, inclusive, os seus estudos, as suas qualificações para aquilo que o seu negócio precisa. É extremamente necessário, né, que você defina realmente seu negócio e a sua estratégia, qual é o problema que o seu produto ou serviço precisa resolver. Então, muitas vezes, o empreendedor ele se desfoca disso, né? Mas o empreendedor jovem, muitos deles, né, também tem algumas pesquisas que começam a apontar que o empreendedor jovem, muitas vezes, ele ainda mora na casa dos pais, ele é filho, né? Então, aquela responsabilidade, às vezes, de eu preciso pagar os boletos no final do mês. Eu tenho os boletos da empresa, mas, de certa forma, em algumas situações, você tem alguém que te resguarde, né? Ou você pode contar ainda com uma estrutura sem ter, talvez, pessoas, né, para a qual você precisa dar uma base de sustentação. E a gente sabe que muitos empreendedores vêm tendo algumas estatísticas relacionadas a isso, né? Elas passaram a empreender, o aumento de CNPJs começou a crescer muito por uma necessidade de gerar renda, né? E é importante a gente diferenciar isso de empreender, né? Muitas vezes as pessoas abrem um CNPJ para prestar serviço como um prestador de serviço, mas ele não tem um empreendimento propriamente dito como uma empresa, né? E isso acabou crescendo bastante de 5 anos para cá, por conta de uma flexibilização que a gente teve em 2017 aí, trabalhista, né? Mas isso não necessariamente é empreender. Agora, por outro lado, o jovem também, Ariane, ele não tem, eu falo que aquilo que nem o mestrado, nem o doutorado compra, né? Que é a experiência. Então, um profissional que já passou por outras empresas, até que já abriu outros negócios, ele acaba tendo vivenciado outras coisas, né? Não vou por esse caminho, ou quando eu tiver a minha empresa, eu vou querer seguir um direcionamento como algum outro que eu já experimentei na minha vida profissional, sendo funcionário, sendo colaborador. Então, tem esses contrapontos, né? Não existe receita de bolo para dar certo, mas o jovem, ele tem começar cedo também é bom, né? Também tem suas vantagens. Carol, a experiência vem com o tempo mesmo, com a vida, né? Com as oportunidades que a gente tem, como você bem nos disse agora há pouco, mas eu percebo que ainda tem um preconceito com o jovem que às vezes não é sempre justificável, né? Eu me recordo, ainda estagiário de jornalismo, eu chegava nos lugares e as pessoas perguntavam, mas cadê o repórter que está atrasado? Eu falei, não, o repórter já chegou, tá aqui, sou eu. Eu tenho essa minha carinha de... Hoje não mais, hoje ninguém me chama mais de jovem, viu? Mas às vezes tem essa coisa, né? Ah, é jovem demais, é muito novo, tem a carinha de bebê, e aí vem aquelas brincadeiras excessivas, né? Perguntando sempre qual a sua idade. Ah, mas você vai saber um dia o que é a vida, né? Aquela coisa professoral sobre o jovem. E tem muito jovem aí que está calando essa turma que olha para o jovem torto, né, Carol? Totalmente, eu falo que a juventude, isso não é de hoje, a juventude ela sempre foi inspiracional. As gerações que vão ficando mais para frente, elas olham para o jovem, mesmo que tenha as críticas, a gente pode perceber que assim, aqueles empreendimentos que chegam, que são mais novos, o que está na moda, o que o jovem está falando, o que o jovem está vestindo, o que o jovem gosta de fazer. Quem está mais à frente olha para isso e quer seguir. Pode até ter algum tipo, ou mencionar algum tipo de preconceito, né? Mas no fundo, todo mundo quer permanecer jovem, né? Todo mundo quer permanecer na flor da idade, todo mundo quer permanecer conectado com o que está acontecendo no mundo. E é o jovem que traz isso. E isso, Diego, que você está pontuando, é algo que você imagina. Como profissional, já é um embarreiramento. Você imagina como um empreendedor. Não, eu sou o dono do negócio, eu vou resolver o problema para você. Mas tem muito, muito jovem realmente surpreendendo. Nós temos grandes empreendedores aqui em Brasília, também, né, que se destacam e que vêm trazendo soluções diferenciadas para o mercado, colocando a mão na massa, trazendo soluções para problemas reais e crescendo seus negócios, né, fazendo diferença social, porque o empreendimento ele também tem o papel não só de gerar lucro, mas de trazer, né, um impacto aí na sociedade. Tá aí, agora são 8h24, a gente está conversando com a Caroline Borges, ela que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, um recado então para a juventude que está nos ouvindo. Pessoal, eu falo que se eu fosse dar
alguns conselhos, né, rapidamente, é que vocês mantenham o foco, se vocês querem empreender, né, 80% das microempresas fecham no primeiro ano, então, no início, realmente, tudo depende de vocês. Persistam, né, vão existir muitos nãos na jornada, tenham um plano de negócio bem traçado, revisem suas estratégias, definam exatamente qual problema o produto quer resolver, escute seu cliente, ele tem muita coisa para te dizer, né? Trabalhar com aquela que a gente chama do mínimo produto viável para começar a rodar uma solução. Estude bastante, se cerque de pessoas melhores que você, que possam te agregar e ouse, né? Não fique tentando repetir soluções que já existem em mercado. Mas é um caminho que vale muito a pena. Traz muitas satisfações, muitas alegrias. Muito bem, essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Reves Gestão de Pessoas, em mais um Empreende Brasília. Obrigado, Carol. Bom resto de semana e até quinta que vem. Obrigada, pessoal. Um abraço a todos. 8h25, esse foi o Empreende Brasília desta quinta-feira, 8 de dezembro. Você ouviu Empreende Brasília, com oferecimento de Reves Gestão de Pessoas. Instagram, @Reves Gestão de Pessoas.